Hoje eu queria compartilhar algo com vocês sobre estar contente em qualquer situação. É algo que eu tenho aprendido muito durante esse tempo e, na verdade, é algo que a gente tem que sempre se lembrar para não acabar se moldando conforme as coisas estão acontecendo, as situações ao nosso redor. Está acontecendo uma tempestade e já parece que acabou o mundo e não é assim. Então, eu já queria começar lendo em Filipenses 4, versículo 11 ao 13, que fala assim: Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E tudo posso naquele que me fortalece. Se a gente for ver a história de Paulo, ele é um exemplo de uma pessoa que, mesmo na meia prisão, ele ainda se alegrava no Senhor e ainda, louvava o nome dele. Para mim, ele é um grande exemplo, assim, de um adorador mesmo de Cristo, que mesmo todas as situações, mesmo em necessidade, mesmo em abundância, ele ainda encontrava alegria no Senhor. E eu fico pensando, como, né? O que ele encontrou, o que ele viu para que ele considerasse a sua vida como nada, considerar tudo em volta como esterco, tudo em volta como uma perda e não algo como um tesouro. Então, as coisas desse mundo não são um tesouro para ele, mas sim o reino dos céus. E indo mais adiante, vou ler bastante versículos aqui. Então, em 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 8, fala assim: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Queria destacar muito aqui a palavra piedade com contentamento. Piedade é uma ação que a gente faz, as atividades que ele nos deu para cuidar e ter esse contentamento nessas ações. Não praticar a piedade somente para receber atenção, ser glorificado, nossa, como é uma pessoa incrível, nossa, pessoa cheia de Deus. Mas olhar assim, por que eu faço isso? Por que eu trato as pessoas com amor? Que é para glorificar Deus e com alegria, porque isso não é para mim, mas sim para que eu tenha tesouros no céu. Então Paulo olhava muito para o reino de Deus. O lucro, o verdadeiro lucro que ele nos ensina é estar juntando tesouros nos céus e não aqui na terra. E quando a gente pensa nisso, a gente percebe que você pode não ter o melhor emprego do mundo, você pode não ter o melhor celular do mundo. O que isso vale, sabe? O que vale ter um melhor carro do mundo? A gente pode ter. É incrível, vamos ter coisas boas, mas não é isso que vai nos trazer alegria. Aqui eu trago muita música de nada mais me satisfaz. Isso é real, nada nos satisfaz para sempre. A gente vai se alegrar por ter conquistado algo, vamos nos alegrar, porque nossa, uma conquista, comprar o carro que sempre sonhou, incrível, mas a verdadeira fonte de lucro é o reino dos céus. E aqui ele fala: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes, mesmo em meio à necessidade, mesmo em meio à abundância. A gente não vai ser realmente contente pensando assim, aqui eu não tenho nada, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu só vou ser contente e feliz quando eu tiver e fazer e realizar esse sonho. Mas não é isso que Deus nos ensina, sabe? Nós podemos ser felizes agora. Mas eu queria ler aqui Neemias 9, do versículo 27 ao 28, que fala assim: Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os salvaram das mãos do que os oprimiram.
Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer mal diante de ti, e tu desamparavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia o livraste muitas vezes. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E quando tudo ia mal, eles voltavam e clamavam ao Senhor. Então, sim, aqui ele fala assim, o Senhor, ele abriu o mar vermelho e diante de vocês estavam no deserto, vocês não passaram nenhuma necessidade, mesmo pecando, ele continuou cuidando de vocês. Sim, o que a gente vê aqui é uma história de fidelidade de Deus sobre um povo que era arrogante e também desobedecia ao Senhor, não era fiel àquilo que Deus tinha falado e feito a ele, sabe? Aqui fala assim, que o Senhor cumpriu todas as promessas porque ele é justo. E ele nunca abandonou. Ele foi misericordioso todas as vezes. Mas o que a gente pode aprender aqui é, mesmo eu entrando no descanso, saí do deserto onde foi muito difícil, estou entrando no descanso. Eu vou esquecer daquilo que o Senhor fez? Não. A Bíblia fala pra gente se lembrar sempre dos mandamentos, se lembrar sempre da palavra. Em Lamentações 3:21 fala, traz à memória aquilo que te traz esperança. Não exatamente com essas palavras, mas traz à memória aquilo que te traz esperança. E o que a gente vê aqui é totalmente ao contrário do que Paulo tá falando. Paulo tá falando assim, eu me contento e me alegro, passando necessidade, tem nem abundância. E aqui o povo de Deus, ele não estava se contentando e se alegrando. Entrava em tempo de descanso, se alegravam, se apegavam tanto às coisas dessa terra que se esqueciam que isso passa, que isso é como o pó para o mundo e só o que permanece é o Senhor. Eles esqueceram disso. Eles esqueceram da palavra que o Senhor, dos mandamentos que o Senhor entregou, sabe? Eles se esqueceram dos mandamentos do Senhor. Eu vou ler aqui o versículo 35 que fala, pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras más. A abundância também é do Senhor. Não é só a necessidade. A necessidade e a abundância. Estar contente nesses dois momentos, se convertendo dos seus maus caminhos e se lembrando de quem é o Senhor. Sempre a gente vai indo na Bíblia, assim, eles falam, lembre-se dos mandamentos do Senhor, lembre-se das palavras do Senhor. E aqui que eu vou ler Colossenses 11, fala assim, por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixemos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em paciência, com alegria. E aqui ele fala, para a gente transbordar do conhecimento, da sabedoria e entendimento espiritual. E isso trazendo frutos, de boa obra, conhecendo a Deus, crescendo no conhecimento de Deus. E isso nos gerará, nos fortalecerá, dando perseverança, paciência e alegria. Isso vem do Senhor. A esperança é que, mais pra frente no versículo 5 ao 6, ele fala que a esperança, a nossa esperança é a volta de Jesus. É o reino de Deus vindo aqui para a terra. A nossa esperança é a eternidade e não as coisas desse mundo. Paulo colocava a esperança dele nos céus. Por isso, ele não desanimava com as coisas que aconteciam, mesmo preso, sendo torturado. Pedro também, vários discípulos que morreram por Jesus, porque conheciam ele, cresceram no conhecimento de Deus.
cresceram na palavra, sabe? Eles viram Jesus e tiveram a revelação de quem Ele é. Então que a gente possa ter essa revelação de Cristo em nós, de quem Ele é, para ser contente em toda e qualquer situação. Para finalizar, eu quero ler o começo do capítulo 22 de Apocalipse, que nos mostra, assim, qual é a nossa esperança, sabe? Porque mesmo em meio à tristeza aqui da terra, porque a gente se alegra, sabe? Porque a gente se alegra. E aí eu vou ler aqui. Então hoje o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa estarão gravados o nome dele. Não haverá mais maldição, não haverá mais dor, não haverá doença. Nós estaremos livres desse corpo de pecado e vivendo em corpo glorificado para o reino de Deus. E não só isso, a gente vai viver num santuário de Deus, onde Deus está ali, ó, em todo momento com a gente face a face com Ele. E que agora a gente não consegue estar visualizando Ele aos nossos olhos, mas lá a gente vai poder contemplá-lo e vivendo assim para o Senhor, dizendo como Ele é santo, santo, santo em todo o tempo. Essa é a nossa esperança. E esse é o motivo em que nos contentamos em meio a situações. Eu não sei se esse vídeo vai ficar longo, né? Porque eu acho que vou cortar umas partes. Mas eu vou anotar aqui na descrição todos esses versículos. Então, se esse vídeo falou com você, releia esses versículos, ore em cima deles. Essa tem sido minha oração para eu estar contente agora e também estar contente agora no deserto, estar contente no tempo que não há deserto. Então, precisamos nos apegar com os pensamentos do reino de Deus e não com os pensamentos em coisas que passam, que são pó. Então é isso. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu espero mesmo que vocês tenham recebido essa revelação que eu recebi do Senhor. Que eu oro para que Ele dê essa revelação também ao coração de vocês, de que Ele é a fonte de vida, que Ele é a fonte inesgotável, é a nossa água viva que mata a nossa sede, é nele que a gente realmente é satisfeito e realmente contente, e não em outras coisas. As outras coisas é uma alegria que passa, mas em Deus não.